Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Grupo Mateus. O código na bolsa do Grupo Mateus é GMAT3. Se você está pensando em investir no Grupo Mateus, nas ações do Grupo Mateus, ou se você já tem as ações do Grupo Mateus e não sabe se deve comprar mais ações ou se deve vender, ou ainda se você está pensando em vender essas ações do Grupo Mateus por conta de toda essa queda que ela vem tendo aí desde o seu IPO, então esse vídeo ele foi feito para você. Assista esse vídeo até o final, você vai entender absolutamente tudo sobre o Grupo Mateus. Eu tenho certeza que você não vai encontrar em nenhum outro lugar uma avaliação tão completa como essa que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Acompanhe o vídeo até o final que você vai saber tudo e conseguir tomar sua decisão com relação a essa ação aí do Grupo Mateus GMAT3. Eu sempre gosto de começar uma avaliação sobre alguma empresa específica, sobre alguma ação específica, falando o que a empresa faz. Você não consegue tomar nenhuma decisão de investimento sem saber o que aquela empresa faz. Então a gente vai começar agora falando sobre o que o Grupo Mateus faz. Essa empresa, o Grupo Mateus, já tem 35 anos de história e ela teve início lá na cidade de Balsas, no Maranhão, em 1986. Atualmente, o Grupo Mateus ele trabalha em alguns segmentos específicos. Entre eles, a gente pode falar operações no varejo de supermercados, atacarejo, atacado, móveis, eletrodomésticos. Ela também tem e-commerce e também tem indústria de panificação e central de fatiamento e porcionamento. E hoje o Grupo Mateus ele está entre as maiores marcas do país nesse segmento e é a maior atualmente no Norte e Nordeste. E aí você fala assim, beleza, Guilherme, entendi, mas quais são as marcas do Grupo Mateus para ver se eu conheço alguma, se eu já ouvi falar ou não. As bandeiras, né, as marcas do grupo, o Mix Atacarejo, Supermercado Mateus, Hiper Mateus, Eletro Mateus, Caminho, além de uma plataforma de e-commerce e do aplicativo de descontos chamado Mateus Mais. Além disso, o Grupo Mateus hoje possui 193 lojas nos estados do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. Até recentemente, em outubro de 2021, que foi a última atualização dela, ela tinha 40 atacarejos, 57 lojas de varejo, 96 unidades de eletro e 12 centros de distribuição. E hoje, depois que a empresa fez o IPO, é lógico que ela está capitalizada, ela está com dinheiro. Então ela possui alguns planos de expansão, de crescimento para outros estados que ela ainda não está atualmente. E esses estados são todos da região Nordeste. Em breve ela vai começar a abrir as primeiras lojas em Pernambuco, na Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba. Então ela vai expandir por toda a região Nordeste. E como é que funciona a logística da empresa? Como eu falei agora há pouco, ela possui 12 centros de distribuição e eles estão localizados estrategicamente lá no Maranhão, Pará e no Piauí. E a empresa ela também garante a operação varejista de pequenos e médios empreendedores no Norte e Nordeste através do Armazém Mateus. E tem outra coisa que vale a pena explicar para vocês aqui. Eu já falei que ela tem atacarejo, tem supermercados, tem a parte de eletrodomésticos e eu falei também que ela tem uma parte de indústrias de panificação. O que é isso? Para que serve? Ela tem hoje 3 indústrias de panificação e essas 3 indústrias abastecem todas as lojas com variedade de pães, bolos e salgados com marcas próprias. Essas marcas são a Bumba Meu Pão e Massa e Forno. Então, com essa panificação, eles abastecem todas as lojas do grupo, todas as redes com esses produtos. E você pode pensar assim, Guilherme, mas todas as empresas hoje, mesmo de setores tradicionais como o Grupo Mateus, eles precisam investir em tecnologia. Tecnologia hoje é necessário em qualquer tipo de empresa. E a gente chega aqui também na parte de investimento em tecnologia do Grupo Mateus. Como é que eles investem em tecnologia? Eles estão se movimentando, eles estão se adaptando a essas novas tecnologias com a criação do Pulse em 2013, que é o maior soft house do Maranhão. O que exatamente essa criação do Grupo Mateus faz? O Pulse ele é basicamente responsável pela execução de soluções tecnológicas voltadas ao segmento da empresa, como mercado de varejo, atacado, eletro, indústria e e-commerce. Então, eles desenvolvem soluções tecnológicas no setor que o Grupo Mateus atua. E hoje, só o Pulse ele possui mais de 350 profissionais entre programadores, analistas e desenvolvedores.
Então esse aí é o braço de tecnologia do Grupo Mateus. Eu achei bem interessante essa parte aí de investimento focado na parte de tecnologia, desenvolvimento de soluções no segmento deles. E outra coisa que é interessante, que parece que os colaboradores do Grupo Mateus, eles gostam bastante de trabalhar na empresa. E por quê? Porque 60% dos colaboradores do Grupo Mateus atualmente, eles estão lá há mais de 10 anos no grupo. Então 60% das pessoas já estão lá há mais de 10 anos. Significa que é provável que eles gostem de trabalhar na empresa. Bom, então esse foi o nosso primeiro passo para a gente começar a conhecer a empresa. Você viu o que ela faz, quais os setores que ela atua, em quais regiões que ela possui loja, quais os tipos de loja que ela tem e quais as regiões que ela quer expandir. Basicamente, você começou a conhecer a empresa. E eu acho muito importante também a gente conhecer um pouco da história. Como é que ela começou lá atrás e chegou onde chegou hoje, né, atualmente. Então vamos conhecer um pouco da história do Grupo Mateus. O início de tudo foi lá em 1986. O Grupo Mateus ele foi fundado pelo senhor Ilson Mateus e ele abriu uma pequena mercearia lá em 1986. A mercearia tinha 50 metros quadrados apenas, era bem pequena. E foi na cidade de Balsas, no Maranhão. Então, não foi nem na capital do Maranhão, foi na cidade do interior do estado. E pouco tempo depois, com o sucesso dessa mercearia, o senhor Wilson ele começou as vendas já no atacado. E aí ele se tornou um armazém. E aí, seguindo nessa linha do tempo, passando alguns anos depois, em 1997, ocorreu a inauguração do primeiro Eletro Mateus. Então ele já saiu do segmento lá de mercearia e abriu a Eletro Mateus em 97. Em 2003, o Grupo Mateus ele chega à capital. Ele passou esse tempo inteiro só no interior e aí ele resolveu ir lá para São Luís, no Maranhão. Engraçado que eu vi o seu Wilson contando essa história e ele falou que ele tinha muito medo da concorrência, né? Porque ele estava confortável lá no interior, porque lá no interior ele via que não tinha muita concorrência, ele podia crescer lá, mas ele se sentiu desafiado a ir lá para São Luís e tentar se estabelecer lá na capital. E, lógico, óbvio, como vocês estão vendo, ele teve muito sucesso nessa empreitada dele aí. Então, em 2003, o Grupo Mateus ele chegou lá na capital, em São Luís do Maranhão, com a inauguração de 2 lojas. E aí, com essas 2 lojas que deram super certo, logo no início, logo nos primeiros anos, ele começou a abrir várias outras lojas em seguida. E aí a gente chega... Continuando na nossa linha do tempo, a gente chegou em 2007. Em 2007, nasceu a Bumba Meu Pão, que é a empresa especializada na fabricação de pães, doces e salgados, que é aquela indústria de panificação que eu falei para vocês. E também é criado nesse mesmo ano um novo segmento de vendas, o Atacarejo, com as lojas do Mix Atacarejo. Então vamos avançando mais nossa linha do tempo, a gente chegou ali em 2011. Em 2011, teve a criação da ULMA, que é a Universidade de Líderes Mateus. Essa universidade eu achei bem interessante. Ela é responsável pela formação dos novos gestores da empresa. Então ela foi criada para que os colaboradores eles consigam crescer lá dentro da empresa, tanto profissionalmente como um desenvolvimento pessoal também. Porque lá eles têm formação em liderança, em feedback, em gestão de tempo, produtividade, comunicação e oratória. Então o colaborador lá dentro ele se desenvolve e consegue crescer também dentro da empresa. Achei bem interessante essa criação aí da Universidade de Líderes Mateus em 2011. E aí avançando mais um ano, a gente chegou em 2012. Em 2012 ocorreu a inauguração da primeira loja na região norte. Antes ele estava só no Nordeste, só lá no Maranhão. E essa loja, na região norte, foi em Marabá, no Pará. Avançando um pouco mais, em 2014, o grupo ele ampliou a sua estrutura de produção logística com a inauguração da central de hortifruti e do centro de distribuição em Imperatriz, lá no Maranhão. Passando um pouco mais, em 2016, ela começa a focar também nos empreendedores. Ela criou o site cantodochefe.com.br e esse site ele é especializado em vendas para restaurantes, hotéis e lanchonetes, aumentando sua participação de mercado. Em 2017, o Grupo Mateus ele faz a abertura do El Caminho, que é um formato de lojas de vizinhanças, tipo aquelas lojas de bairro, são lojas um pouco menores, localizadas em bairros específicos. Em 2018, o Grupo Mateus abre uma central de fatiados, também na capital maranhense, com foco na padronização e na centralização da produção de frios.
Em 2019, ocorre o lançamento do Mateus App. Só que agora, esse Mateus App ele passou a se chamar Mateus Mais. Em 2020, o Grupo Mateus fez a expansão lá para o Piauí e também fez o IPO. Foi em 2020 o IPO aí do Grupo Mateus, onde as ações passaram a ser negociadas aí na bolsa para que a gente possa investir. E em 2001, o Grupo Mateus focado bastante em crescimento mais acelerado agora que ela está capitalizada com o dinheiro que ela fez no IPO lá em 2020. E ela também, o foco dela também é o avanço pela região Nordeste, né? Abrir outras lojas lá pela região Nordeste. Essa basicamente é a linha do tempo da história do Grupo Mateus. Dessa forma, você vai poder tomar a sua decisão de investimento nessa empresa. Você já entendeu o que a empresa faz e você já entendeu a história dela, como que ela iniciou e chegou até os dias atuais. E agora a gente vai entender qual é a estratégia da empresa. Basicamente, a estratégia do Grupo Mateus é foco no longo prazo para fortalecer a posição de liderança nos segmentos que ela atua no Nordeste, através da consolidação de multicanalidade, aproveitando todos os formatos e negócios. Então ela está antenada, tanto com a parte de tecnologia, quanto a parte de multicanais, e-commerce. Ela também é uma empresa que tem tecnologia ali dentro e está antenada com as mudanças de hábito dos consumidores. Isso é um ponto extremamente positivo para qualquer empresa na atualidade. E os principais pontos estratégicos, né? Onde é que a empresa vai focar aqui? Primeira coisa, consolidar ainda mais a sua liderança e a presença regional por meio da expansão geográfica das lojas físicas. Também, manutenção da disciplina financeira. O Wilson Mateus, ele é muito disciplinado com isso, ele já deixou isso bem claro. Ele mantém um bom nível de caixa, ele mantém uma baixa alavancagem financeira e ele tem capacidade de pagamento de todos os compromissos da empresa de curto prazo. Então ele mantém a empresa ali bem saudável financeiramente para, em momentos que o mercado não esteja tão bom assim, ele tem dinheiro ali e não vai passar por nenhum aperto com relação a isso. Basicamente é esse o foco da empresa aí, crescimento, consolidação e disciplina financeira. Aí você fala, beleza Guilherme, já estou expert na empresa, já entendi o que ela faz, mas quem são os acionistas da empresa, né? Quem é o controlador, qual a estrutura acionária do Grupo Mateus? Basicamente, separando em dois grupos, os controladores eles têm 79% aproximadamente do capital do Grupo Mateus e os outros 21% é o free float, são as ações que estão em circulação no mercado. Desses 79% que são lá dos controladores, 41,67% está lá com o senhor Wilson Mateus Rodrigues, que é o fundador, 15,2% está com a senhora Maria Barros Pinheiro, 11,06% está com Wilson Mateus Rodrigues Júnior e 11,06% está lá com o seu Denilson Pinheiro Rodrigues. Então esses que eu citei são os acionistas controladores do Grupo Mateus. E o restante está em circulação no mercado. Mas é importante dizer que dessas ações que estão em circulação no mercado, 5% dessas ações estão na mão da Esquadra Investimentos. Para quem não sabe ou para quem não lembra, a Esquadra ela ficou bem famosa, né, no meio dos investidores comuns depois da descoberta da fraude com a IRB. Então a Esquadra foi a empresa que divulgou aquela carta mostrando todas aquelas fraudes que a IRB estava envolvida. Então a Esquadra hoje ela tem 5% do capital do Grupo Mateus. Então é um importante acionista ali que mantém essas ações. Pronto, você já entendeu quem são os acionistas, o que a empresa faz e qual foi a história dela. Agora a gente vai entender com relação aos dividendos da empresa. Você pode ser aquela pessoa que adora dividendo, né? Que compra ações só aquelas boas pagadoras de dividendos. E para isso eu estou aqui para tirar essa dúvida sua. Será que o Grupo Mateus pretende pagar bons dividendos para os seus acionistas? Para tirar essa dúvida, eu fui lá no Estatuto Social da empresa e cheguei lá na parte onde ela fala sobre os seus dividendos. E lá no Estatuto Social da empresa eles falam que não vão distribuir dividendos inferiores a 0,1% do lucro do exercício. Então não vai ser inferior a isso, mas também provavelmente, pelo que eles deixaram entender, ela não vai pagar bons dividendos para os acionistas. Então não espere bons dividendos do Grupo Mateus. Espere crescimento. É isso que ela está se propondo a fazer com o dinheiro, com o capital que ela conseguiu do seu IPO. Ela quer expandir, crescer e para isso ela vai usar todo o seu lucro para reinvestir, ou quase todo, né? 0,1%
provavelmente um pouquinho a mais do que isso, ela vai distribuir para os seus acionistas. Então ela pretende usar todo o seu lucro para continuar crescendo e expandindo lá pela região Nordeste. E qual é um ponto importante, Guilherme, que você poderia citar com relação ao Grupo Mateus? Bom, tem um ponto importante aqui que vale a pena falar com vocês. A empresa ela possui diversos contratos de distribuição exclusiva com algumas empresas de relevância nacional e internacional. Essas empresas são a Heinz, Colgate-Palmolive, P&G, M. Dias Branco e Johnson & Johnson, por exemplo. Então ela tem exclusividade com essas marcas, só o Grupo Mateus que distribui essas marcas aí nessas regiões que ela atua. E ela consegue essa exclusividade porque ela consegue acessar mercados onde vários fornecedores eles têm certas dificuldades de acesso logístico, por exemplo, e por isso ela consegue, por ela ter esses centros de distribuição, por ela ter sua logística própria, ela consegue acessar locais que são mais difíceis para os concorrentes, né, para outros fornecedores. E aí ela consegue essa exclusividade. E esse ponto ele é importante porque ele tem dois vieses, tem um viés positivo e um viés negativo. O viés positivo é que, lógico, isso é um diferencial da empresa, a exclusividade dessas marcas aí. O viés negativo é que se ela perde essa exclusividade, ela perde uma dessas vantagens que ela tem. Ao mesmo tempo que isso é uma característica positiva, isso é um benefício, é uma força que a empresa tem, ao mesmo tempo é um risco que a gente tem que prestar atenção. E tem outra coisa também, um outro ponto importante que vale a pena falar aqui nesse vídeo. Grande parte do IPO ele foi de oferta primária, né, com a emissão de novas ações. A emissão de novas ações, quando os acionistas compram essas ações lá no IPO, o dinheiro ele vai para o caixa da empresa. E essa oferta primária foi de aproximadamente 85%. Só que os outros 15% foi de oferta secundária. A oferta secundária significa que os acionistas controladores, eles venderam uma parte das suas ações. Então, 85% do dinheiro captado no IPO foi para o caixa da empresa para ela investir no crescimento, na expansão. E os outros 15% foi venda dos acionistas. Então esse dinheiro foi para o bolso deles. Foi uma venda das ações que eles já possuíam. Então, apesar de ter acontecido essa oferta secundária, né, com a venda das ações dos controladores, a grande parte foi de oferta primária. Então vejo isso como positivo no IPO do Grupo Mateus. E tem outro ponto que me chamou a atenção também. Quando eu estava olhando lá no conselho de administração do Grupo Mateus, eu vi um nome que me chamou a atenção. É o nome do Bruno Nardon. O Bruno Nardon, ele é especialista em growth, em crescimento de empresa. E ele está lá no conselho de administração do Grupo Mateus. Ele é sócio fundador do G4 Educação, que tem ali como sócios também o Thales Gomes, que foi o fundador da Easy Tax, e a gente tem também o Alfredo Soares, formando aí esses 3 sócios lá na G4 Educação. E o Bruno Nardon ele também foi responsável por trazer o RAP aqui para o Brasil, e ele foi presidente do RAP Brasil por 2 anos. Ele também foi sócio fundador da Canui, e para quem não lembra, para quem não sabe, a Canui era um e-commerce de esportes. E lá em 2015, depois a Canui se fundiu com a Dafit. E aí eles se tornaram, depois dessa fusão, se tornaram o maior e-commerce de moda da América Latina. Então uma pessoa com esse gabarito aí de Bruno Nardon, que conhece bastante sobre crescimento de empresa, é um ponto extremamente positivo lá no Grupo Mateus. E foi algo que me chamou a atenção e eu queria compartilhar aqui com vocês sobre isso. Agora a gente já passou aqui por o que a empresa faz, qual foi a história dela, principais acionistas, membro do conselho de administração, dividendo da empresa. E agora eu quero mostrar para vocês os últimos números, né? Quais são os números da empresa aí, para você entender qual a situação atual da empresa. E para isso eu vou te mostrar essa imagem aqui agora com a receita líquida e o crescimento anual dela aí. E a gente pode ver que ela vem crescendo com certa consistência aí desde 2017 para cá, que é quando a gente tem os dados da empresa. Então ela teve ali em 2017 5,7 bilhões de reais em receita, em 2018 6,8 bilhões de reais, em 2019 8 bilhões de reais, em 2020 12,4 bilhões de reais e nos últimos 12 meses ela já apresentou mais crescimento aí, 15 bilhões de reais de receita líquida. E aí nessa outra imagem você vai poder ver também o lucro líquido dela anualizado.
Você vai ver que o lucro dela vem crescendo também constantemente, mesmo com essa crise que a gente passou aí nos últimos meses e anos. E para isso eu vou te mostrar também os resultados não só anuais, como você está vendo esse crescimento do lucro aí, como os resultados trimestrais. Ela teve uma pequena queda ali no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021. Logo depois, segundo e terceiro trimestre de 2021, ela já mostrou bastante recuperação aí nos seus lucros e voltou a crescer. Com relação ao último trimestre, que ela divulgou seus resultados, ela teve uma receita líquida de 4,3 bilhões de reais no último trimestre. Quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano anterior, do terceiro trimestre de 2020, teve uma alta de 25,6% dessa receita. Já o seu lucro líquido no último resultado foi de 213 milhões de reais, e aí esse lucro líquido, quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2020, teve uma pequena queda de 9,4%. Além disso, também o Grupo Mateus ele tem caixa líquido de 488,9 milhões de reais. Esse caixa aí do Grupo Mateus garante uma grande segurança para a empresa em tempos mais difíceis e garante também investimentos para ela continuar crescendo de forma mais acelerada aí e se consolidando no mercado. Mas aí você fala, poxa Guilherme, você mostrou resultados muito interessantes, resultados crescentes. E quais são os riscos, né, que a gente tem ao investir nessa empresa, ao investir no Grupo Mateus? Os riscos que eu enxergo são, basicamente, a elevada concorrência, mas aí também a gente tem um adendo. Na região que ela atua, começou com Maranhão, Pará e agora está expandindo para a região Nordeste, a competição nessas regiões é muito baixa ainda. E é por isso que ela vem conseguindo ter um crescimento bem relevante, bem acelerado e acima da média dos seus pares, né, dos seus concorrentes. Porque ela está crescendo numa região que é de baixa concorrência. Mas, aí é a minha visão, no processo de expansão que ela pretende ter agora, um processo mais acelerado, entrando na região Nordeste, ela pode enfrentar maiores dificuldades ao se deparar lá com alguns concorrentes de peso, alguns concorrentes maiores que ela não estava acostumada a enfrentar. Então isso pode ser um grande desafio e uma grande dificuldade que a empresa pode passar aí com essa expansão acelerada. Além disso, né, se ela passa por algum problema com relação aos seus concorrentes nessa expansão, o setor que o Grupo Mateus está inserido é um setor de briga por preço, basicamente. Logo, suas margens elas são bastante baixas, bastante comprimidas. Então, qualquer movimentação de mudança, de alteração de preço pode levar a empresa ao prejuízo por conta das suas margens baixas e por conta da elevada concorrência que tem no setor e que é provável que ela enfrente aí na sua expansão por uma concorrência um pouco mais acirrada. Inclusive, esse é um ponto interessante para falar para vocês com relação a margens e com relação a outros indicadores que a gente tem que avaliar nas empresas. Existem alguns indicadores, algumas características nas empresas que Warren Buffett ele gosta muito de avaliar nas empresas e ele considera algumas características essenciais para qualquer empresa para que ele possa investir. Eu fiz um vídeo especial para vocês que está aqui no meu canal e eu vou deixar aqui para você assistir. Clica nesse link aqui e vai lá assistir sobre as características essenciais para você ganhar muito dinheiro com as empresas que você investe, segundo Warren Buffett. Então clica lá naquele link e vai assistir depois que você terminar aqui. De qualquer forma, eu vou deixar esse link na descrição também, caso você queira assistir. Então vamos lá, além desse processo, esses riscos que ela possui de concorrência e com margens baixas, a empresa ela também possui alguns benefícios fiscais lá no Maranhão e no Piauí. E o risco que ela tem é de perder esses benefícios fiscais. Perdendo o benefício fiscal, é lógico que isso impacta diretamente seus resultados com o seu lucro reduzindo ainda mais, a sua margem reduzindo ainda mais. Então, é um outro risco aí para a gente ficar atento com relação ao Grupo Mateus. Aí você fala assim, Guilherme, já está praticamente tudo esclarecido aqui com relação ao Grupo Mateus. Mas qual a expectativa que você tem, qual a perspectiva que você tem de futuro para o Grupo Mateus? As minhas expectativas são boas. A empresa, ela mostra muita qualidade, ela mostra que está focada no crescimento, expansão, visando sempre qualidade também, mas ela vai enfrentar adversidades, ela vai enfrentar alguns desafios pela frente nesse processo de crescimento mais acelerado. E como conclusão, você me pergunta, e aí, vale a pena, não vale a pena investir? Eu assisti esse vídeo até o final para saber se vale ou não vale a pena investir, então quero sua opinião sobre isso. Lembrando que
Não é nenhuma recomendação isso que eu vou dar aqui agora, mas eu vou dar a minha opinião sobre essa empresa e eu quero que você tome a sua própria decisão, tá bom? Então vamos lá. Existe algo muito importante que eu sempre falo com os meus alunos no nosso grupo de mentoria. E o que eu falo é o seguinte: não é só porque as ações de uma determinada empresa elas caíram bastante que isso significa que ela se tornou um bom investimento. Às vezes, mesmo com a queda acentuada das ações de uma empresa e mesmo que os fundamentos dela não tenham se alterado, mesmo assim as ações dessa empresa elas continuam pouco atrativas. Ou às vezes as ações caem e a empresa piorou, seus fundamentos se deterioraram, o que é ainda pior, ela continua ainda menos atrativa. Mas esse não é o caso do Grupo Mateus, é porque eu imagino que tem muita gente que pretende investir no Grupo Mateus porque viu lá que as ações caíram lá desde o seu IPO até o momento atual, a depender do momento que você esteja vendo esse vídeo, elas já caíram mais de 30% aproximadamente. Então muita gente quer investir na empresa, quer investir nas ações só porque elas caíram e não sabem avaliar se vale ou se não vale a pena, se está atrativo ou não, porque sempre ancoram o seu preço lá no preço do IPO e imaginam que elas vão chegar lá rapidamente depois de toda essa queda que ela teve. Então as pessoas compram imaginando que só porque ela caiu bastante, ela vai voltar a subir de uma maneira mais rápida. E não é assim. No caso do Grupo Mateus, o que é que eu penso? As ações caíram bastante, do seu IPO até hoje mais de 30%. E será em qual categoria que o Grupo Mateus se encaixa? Será que é na categoria daquelas ações que caíram bastante e se tornaram uma grande oportunidade? Ou será naquela categoria em que as ações caíram, mas ainda assim a empresa não está atrativa para a gente fazer um bom investimento? A minha opinião é que a gente não tem dúvida, pelo que você viu nesse vídeo, a gente não tem dúvida que é uma excelente empresa e que ela está entregando bons resultados com receita crescente, lucro crescente, ela possui qualidade, foco no crescimento e ela vem conseguindo entregar tudo isso. O problema, na minha opinião, é que mesmo depois de toda essa queda e mesmo com toda essa qualidade que a empresa está mostrando que ela tem, a gente precisa ficar atento aos riscos, aos desafios que ela vai passar agora e com um múltiplo de preço sobre lucro de 16 vezes, como ela está negociando atualmente, e uma margem líquida que é extremamente baixa, que é uma característica desse setor, uma margem líquida ali de aproximadamente 5% ou até um pouco abaixo disso, e um retorno sobre o patrimônio líquido ali de 12%, que é um retorno também baixo, é o ROI. Então, em um resumo, olhando para esses múltiplos e olhando para os desafios que a empresa vai enfrentar nesse crescimento que ela quer expandir agora de uma forma mais acelerada e se consolidar, eu imagino que ela vai passar por desafios grandes agora, com concorrentes um pouco maiores e com alguns riscos que eu citei. Então, eu precisaria, para investir no Grupo Mateus, eu precisaria de um múltiplo PL ainda mais baixo para que eu considerasse esse investimento como atrativo, que tivesse um bom potencial de retorno para mim no futuro. Eu ainda acho que com um preço sobre lucro como esse, a gente tem que olhar outras oportunidades com a bolsa tão barata assim, a gente tem que olhar outras oportunidades que têm maior potencial de retorno. Então, não descarto o investimento no Grupo Mateus, mas para mim, esse não é o melhor momento de entrar na empresa, mesmo depois de toda essa queda no IPO. E depois de toda essa avaliação aqui dessa empresa, eu tenho um convite para você, se você tem interesse em participar do nosso grupo de mentoria. E para não me estender aqui, para explicar tudo sobre grupo de mentoria, para quem não tem interesse, eu quero que você que tem interesse, clique no link que eu vou deixar na descrição aqui e pegue todas as suas informações. É um link que vai te levar para o WhatsApp, você pode conversar e tirar todas as suas dúvidas com relação a isso. Então, se você tem interesse em participar do nosso grupo de mentoria, clica no link da descrição e tire todas as suas dúvidas a respeito disso. Eu vou ficar muito feliz que você faça parte lá do nosso grupo de mentoria, tá bom? E eu queria te pedir um grande favor nesse vídeo aqui, um favor final. Se eu te ajudei de alguma forma, eu vou te pedir para você dar um like nesse vídeo aqui abaixo. Vou te pedir também para que você se inscreva no meu canal, tem um botãozinho para você se inscrever e compartilhe esse vídeo com outros amigos, outros investidores, quem tem ações do Grupo Mateus, pode compartilhar esse vídeo, que isso vai ajudar outras pessoas a investir melhor, a tomar melhores decisões de investimentos. Curta, é só dar um like, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.